Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui novamente para mais uma palavra aos pais sobre a educação de filhos em dias bem difíceis em que a família foi bastante desfacelada e é importante nós tratarmos sobre a educação de filhos, educar os pais a educarem seus filhos, a terem uma relação adequada com os seus filhos. Hoje nós gostaríamos de tratar sobre o seguinte tema: uma vida saudável para seus filhos. Nós queremos que os pais, as famílias, proporcionem uma vida saudável para seus filhos. E para isso é preciso, então, uma consciência de como proceder. E nós gostaríamos de refletir sobre o assunto, então. Nós, para isso, vamos orar ao Senhor. E então, daremos sequência à nossa palavra aos pais de hoje. Vamos orar ao Senhor, então. Senhor Deus bendito, toda honra, glória e louvor ao teu nome. Agradecemos por tudo, por tuas misericórdias, por teu amor, por tua graça, por tudo, Senhor. Colocamos a vida nas tuas mãos, porque o Senhor é Deus. E realmente queremos que o Senhor nos conduza, tanto nos dias bons quanto ruins, fáceis quanto difíceis. E um dos desafios que nós temos é ser bons pais, proporcionar uma boa educação, um bom ambiente, uma vida saudável para os nossos filhos. Ajude-nos, então, a trabalhar em família esse propósito de dar aos filhos uma vida saudável. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo e tudo isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, primeira pergunta que eu desejo fazer é: o dia a dia de seu filho é saudável? Você sabe? Para que você saiba se o dia a dia do seu filho é saudável, você precisa estar atento à vida de seu filho. O que ele faz ou o que ela faz é saudável? Você está atento a isso? Ou de repente você está tão apenas preocupado com a questão físico-material que você nem percebeu como está a vida do seu filho de um modo geral? Você saberia dizer se a vida de seu filho é ou não saudável? Isso é importante porque o seu filho não só precisa ter saúde no tempo presente, mas o seu filho precisa ter um futuro saudável. E não se engane, o futuro do seu filho tem uma íntima e profunda relação com a infância. A infância e a adolescência são fases, ou vamos colocar, do nascimento até aquele período de 18 anos em que o filho vai ganhando a liberdade numa sociedade em que a maioridade se dá com uns 18 anos. E nesse período, o filho terá uma série de construções, tanto a construção emocional, a construção mental, até mesmo a construção física, e a contribuição dos pais será fundamental para isso. Então eu pergunto, o dia a dia do seu filho é saudável? Sabe dizer? Nesse momento eu sei que você deve ter pensado quanto ao que ele come, aquilo que ele bebe. E isso também é importante, porque uma vez que nós comendo apenas aquilo que não é saudável, comendo besteira, vamos sentir o corpo fraco, vamos sentir as consequências. Mas o meu propósito não é chamar a atenção dos pais apenas para uma questão da alimentação, que também é importante, mas não é o coração do problema. Pais que estão atentos à vida saudável dos seus filhos também estarão atentos à questão da alimentação. Mas precede a alimentação outras questões, outras preocupações. Você já avaliou como está a vida de seu filho? Você, de repente, final de semana, chegou em casa, sabe que vai ter o final do sábado, domingo, e para um pouco e pensa, será que realmente eu estou proporcionando à minha família uma vida saudável?
Talvez você esteja dizendo assim, eu estou conseguindo muito dinheiro para a família, eu consigo pagar um apartamento caro, eu consigo dar um bom carro à garagem, eu consigo dar até boas comidas, no que diz respeito a comidas caras. A minha pergunta é se a vida de seus filhos, da sua família, está realmente sendo conduzida de forma saudável e não apenas de forma luxuosa ou confortável, porque a saúde não é sinônimo de conforto. Uma pessoa que é patrocinada pelos pais e não faz nada, nada. Vamos botar um filho que os pais paguem tudo. Ele terá todo o conforto que ele deseja. Ele terá comida, ele terá roupa, ele terá carro, ele terá lazer, ele terá tudo que ele deseja. Então ele terá o conforto que ele gostaria de ter. Pergunto para você, a vida desse filho é saudável? Se você parar para refletir um pouco nas implicações dos pais estarem patrocinando tudo na vida de um filho, sem responsabilizarem, sem educarem de fato, apenas dá, e ele está cheio de coisas, você verá que as implicações mostrarão que a vida desse filho não é saudável. Então, saúde dos filhos não é sinônimo de conforto. Por isso eu pergunto para você, você já avaliou como está a vida de seu filho? O que seu filho faz durante o dia inteiro? Talvez você, nesse momento, perceba que ele não é capaz de responder com precisão, porque o seu filho está longe de você. A distância que os filhos hoje têm dos pais por causa do modelo de trabalho. Pela forma como a Revolução Industrial modificou as relações familiares. Tendo em vista que, por causa da Revolução Industrial, a família que antes estava junta, trabalhando em prol de si mesmo, da própria família, e assim crescendo junta, unida o tempo inteiro, presente os pais e os filhos, a partir da Revolução Industrial ganham um novo modelo. E esse modelo é pai em um lugar, mãe em outro lugar, filhos em outro lugar, e cada um trabalhando em prol de si mesmo, porque o desenvolvimento deixa de ser focado na família e passa a focar no indivíduo. Por isso é tão comum nós ouvirmos mulheres e homens dizerem que estão à busca, à procura da realização, uma realização profissional, uma realização pessoal. Observe que não é uma realização familiar, é uma realização pessoal. Por quê? Porque a partir da Idade Moderna, e mais ainda ganha força o individualismo, com a Revolução Industrial, o indivíduo então ascende e a família fica em segundo plano. Então, talvez você não consiga responder. O que o seu filho faz o dia inteiro? Porque você não está vendo. Então, observe que nós precisamos refletir sobre a vida dos filhos, como eles estão num dia a dia, para a construção de uma vida saudável. Há crianças que passam o dia inteiro simplesmente assistindo desenho. E essa frase, ela sempre me traz à memória um fenômeno, um evento, um momento que me marcou bastante. De uma criança que ela tinha uma aparência de uma criança abobada, de uma criança que estava muito abaixo no seu desenvolvimento emocional e mental do que a idade exigia, estava muito abaixo. E uma das informações que recebemos que apontava para o estado mental e emocional daquela criança é que ela passava o dia inteiro assistindo desenho animado, e principalmente esses desenhos animados bem bobo mesmo, bem bobinho, como o Peppa Pig, entre outros, que faz com que a criança ela se mantenha no estado de infantilidade ao mais boba possível durante todo o tempo em que ela puder acompanhar essa forma de educar pela televisão as crianças. Então, há crianças que estão sofrendo este dano e os pais não percebem. Porque um dos propósitos dos pais em relação aos seus filhos é tentar se livrar de um problema.
Ou seja, os filhos precisam estar entretidos, tendo em vista que os pais precisam se ocupar com coisas sérias, com responsabilidades. E não é mentira, é verdade que os pais precisam trabalhar, por exemplo. Todavia, observe que a questão precisa ser melhor refletida. Opa, não é só colocar uma televisão para o filho assistir e está resolvido o problema, porque isso terá implicações sérias, tanto emocionais quanto mentais. Tanto é que, lendo uma entrevista sobre palavras do neurocientista Michel Desmoguet, ele afirma em seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Olha o título do livro. A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele critica a geração presente de crianças que está usando de forma errada, obviamente por culpa dos pais, né? Há uma responsabilidade paterna, e por causa desse mau uso da tecnologia, pela primeira vez ele afirma que o QI dos filhos é inferior ao dos pais, ou seja, ele, conforme ele constata, em uma geração após a outra, o QI dos filhos costuma desenvolver-se melhor do que o dos pais. Ou seja, os filhos crescem, progridem, aprendem mais. E assim, uma geração vai sendo desenvolvida mais do que a outra. E isso é o progresso. Ele diz que, pela primeira vez, está acontecendo o oposto. Um regresso. Os filhos com QI inferior. E ele culpa o mau uso da tecnologia. Então observe que o assunto tem implicações até mesmo para a economia, para o trabalho, para a vida social como um todo, não só para o indivíduo, mas para a sociedade inteira. Porque imagine uma geração irresponsável, incapaz, medíocre, com certeza a nação vai sofrer sérios danos porque ela regrediu, ela não progrediu. Então o assunto é sério. E por isso, vamos levantar algumas questões para que nós analisemos. Você pense consigo mesmo, pense na sua família, pense nos seus filhos, pense em como você está conduzindo os seus filhos e se eles estão sendo conduzidos a uma vida saudável. Vamos pensar. Vamos analisar a vida de muitas crianças. São realidades. Talvez não seja a sua, mas você refletindo terá a oportunidade de pensar se você está caminhando bem ou não. Por exemplo, algumas crianças não convivem com seus pais durante a maior parte do dia. Isso traz uma implicação, a carência emocional. A menina precisa de carinho, de amor, tanto do pai quanto da mãe, do pai de uma forma diferente em relação à mãe, e a ausência de carinho do homem, do pai, para uma filha, trará uma carência emocional. A mesma coisa em relação ao menino. O menino precisa de carinho, de amor, tanto do pai quanto da mãe, mas o carinho da mãe terá uma relação diferente para com o do menino e ele precisa desse carinho. A falta de carinho do pai e da mãe trará uma carência emocional, porque ele não está recebendo, está faltando aquilo que ele precisa. Ele precisa de amor. Está faltando. Então veja que isso já é um problema. Isso vai ter implicações no futuro, porque este menino e esta menina estarão muito mais sujeitos a possíveis ilusões sentimentais. Algumas crianças ficam sozinhas ou com terceiros durante a longa ausência dos pais. Aí vem outro problema. Veja, ele está com outra pessoa. Quem é outra pessoa? Como é que ela cuida? O que ela faz? Ou então ela mesmo fica sozinha em casa. E aí vem uma outra questão, a insegurança e a vulnerabilidade. As crianças que não têm alguém que esteja ali, que faz parte da vida dela, porque inclusive foi quem gerou, é o pai e a mãe, bom, sendo uma criança adotiva, é o pai e a mãe que realmente se fazem pai e mãe, e essas crianças precisam desse pai e dessa mãe, que transmitem segurança, e transmitem uma firmeza. Eles sabem que no momento da dificuldade, da necessidade, eles estarão presentes. Então, uma vez que a criança esteja sozinha ou esteja entregue a outras pessoas que não têm essa responsabilidade, amor, dedicação para com elas, elas vão se sentir inseguras e vulneráveis. Por quê? Onde estão aqueles que deveriam cuidar de mim? Então perceba que há uma necessidade
e que a nossa sociedade ela feriu profundamente aquela necessidade mais profunda do coração das crianças e adolescentes. Bom, outras ficam em creches e escolas cheias de crianças e professores, só que crianças com diversos hábitos, crenças e valores. Você sabe quais são? É impossível você saber exatamente tudo que um professor e os demais alunos pensam, têm como hábito e crenças. Você terá uma noção superficial a partir de uma conversa com eles, mas não terá uma noção profunda. Até porque um profissional, quando ele quer conquistar o trabalho, ele faz o melhor. Ou seja, ele vai tentar dar uma boa impressão. Se ele sabe que você é cristão, o profissional vai procurar não tocar em assuntos que firam o cristianismo. Se ele sabe que você tem um zelo com questões morais e tem uma perspectiva de vida mais conservadora, ele vai procurar ter o cuidado, porque ele não quer perder, obviamente, o cliente. Então, você está correndo um sério risco, é que você não sabe quem está cuidando dos seus filhos. E não sabe que hábitos ele estará transmitindo, tendo em vista que os filhos terminam passando mais tempo com eles do que com os pais. Quanto tempo uma criança passa com um professor e com os demais alunos, pensando num turno? Ele passará o quê? 4, 5 horas? Se nós pensarmos em 2 turnos, 8 ou até mais horas. E em casa, quanto tempo passará? Talvez, pensando que volte para casa às 18 horas e vá dormir, vamos considerar, mais tardar aí, às 22 horas. Então, 4 horas, apenas 4 horas com os pais. E dentre essas horas, muitas delas, horas que não são bem aproveitadas. Eles vão tomar banho, eles vão comer, vão para aqui, vão para acolá. Os pais também têm outras coisas para fazer. E pouco pode-se dialogar ou mesmo influenciar os filhos. Então, observe que nós acrescentamos mais um perigo. Os filhos, eles são influenciados sem nós sabermos qual é a influência que eles estão recebendo. Tudo isso é para que você pense na vida dos seus filhos, se ela realmente é saudável e as possibilidades do futuro dos seus filhos. Porque aquilo que você hoje está dando hoje é aquilo que você vai colher amanhã. Se você pensa, como normalmente os pais pensam, eu vou pagar a escola mais cara para meu filho ter um futuro brilhante, mas sem perceber que a escola mais cara também tem um professor ateu, um professor homossexual, um professor que tem hábitos ruins, um professor que tem crenças completamente contrárias ao cristianismo, temos alunos que falam um monte de palavrão, que tem uma série de visões imorais da vida, que irão insinuar uma série de questões, meninos e meninas que vão insinuar ao fica, por exemplo, e isso a gente vê nos nossos filhos. A minha filha, certa vez, chegou para mim e disse que aos 9 anos de idade, 10 anos de idade, que a maioria das meninas disse que tinha uma namorada na escola. Então, 10, 9 anos de idade, mal tirou o cheiro do mijo da fralda e já acha que é capaz de ter um relacionamento, mal sabe o que é isso. Então, observe que há muitas influências que os filhos sofrem dentro das escolas. E os pais, preocupados apenas com um futuro brilhante, entre aspas, que significa ter muito dinheiro. Se os filhos forem grandes empresários, mas tiverem uma vida moral destruída, eles não estão tão preocupados quanto se os filhos tiverem uma vida simples, mas tiverem caráter. Os pais, infelizmente, de nossos dias, influenciados pelo naturalismo materialista, estão tão preocupados com o futuro financeiro dos seus filhos que não observam que dinheiro, de fato, não só não traz felicidade, como também não vai garantir a vida eterna de ninguém. Ninguém deixará de morrer porque é rico. A morte chegará para todos. Então o assunto é sério, bastante sério. Avalie qual a sua visão sobre vida saudável de seus filhos. Crianças que gastam boa parte do seu tempo assistindo programas influenciadores bobos. Não há um bom aproveitamento do seu tempo. Programas que não só vão regredir a criança mentalmente, mas vão também influenciar com coisas que não são boas. Crianças que não desenvolvem suas faculdades, nem utilizam durante o dia a sua vida para algo proveitoso.
E aí acontece uma espécie de atrofia existencial. O que seria isso? É a vida atrofiando. Atrofia existencial. Ele está atrofiando tudo. Ela não só está atrofiando mentalmente, mas também em outras questões da sua vida estão atrofiando emocionalmente. A própria razão e causa da vida, há uma atrofia existencial. Por quê? Porque elas não estão sendo desenvolvidas a respeito de tudo da vida. Lembre-se que todas as questões filosóficas das sociedades em geral apontam para a maior e mais importante pergunta do ser humano. O que sou eu? Quem sou eu? Que significa qual a minha causa, qual o meu propósito. É uma questão existencial. O ser humano precisa saber, isso é fundamental. E é exatamente por causa da ausência de uma reflexão existencial e uma resposta completamente banal sobre a existência humana, que desemboca apenas no caráter material. Eu sou o quê? Eu sou um número, eu sou alguém que consegue dinheiro, eu sou alguém que tem, eu sou alguém que paga. E essa resposta tão banal, tão vazia sobre o que é a existência humana, faz com que nós tenhamos uma sociedade profundamente depressiva, profundamente vazia, profundamente perdida. Então, nossos filhos precisam se desenvolver sobre questões existenciais, sobre questão de, inclusive, propósito de vida, participação na vida, né? na sociedade, em tudo. A relação com os pais se resume às necessidades materiais. Os pais não são amigos, não partilham da vida dos filhos, né? Os pais são aqueles que compram a roupa, compram a comida, compram aquilo que eles precisam de forma material. Então, os filhos apenas recebem, eles não partilham a vida, não dividem a vida, seus sentimentos, seus pensamentos, suas ideias, seus erros e assim por diante. E as amizades, tanto presenciais como virtuais, porque hoje uma criança recebe um celular e já consegue ter N amigos virtuais, e essas amizades presenciais e virtuais não são acompanhadas pelos pais. Eles não sabem quem de fato está conversando com seus filhos, o que eles estão conversando, qual a influência deles, qual é o papel desses amigos na construção, tanto mental quanto emocional dos seus filhos. E a falta desse acompanhamento traz outra vez um perigo para a vida dos filhos e filhos também de cristãos. Porque, infelizmente, isso é uma verdade triste, os filhos ou as famílias cristãs também estão defasadas no que diz respeito ao cuidado com a saúde dos filhos. Saúde dos filhos é comer bem, dormir bem, e fazer exercício físico. Saúde hoje se resume a uma questão física, como se o homem fosse apenas carne e osso. E esquecem que o homem também é mente, coração, o homem também é um ser de alma e, portanto, eterno. E a saúde do filho, portanto, não pode ser resumida à saúde do corpo, pensando apenas nessas questões de alimentação e exercício físico. Veja que lá em Gênesis capítulo 18, 19, Deus diz para Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então veja que o papel de Abraão era cuidar dos seus filhos. Então há uma importância muito grande, uma responsabilidade muito grande dos pais para com seus filhos. Você está assumindo essa responsabilidade, sabe que vai ter implicações a depender da forma como seus filhos são conduzidos. Veja que lá em Tito, capítulo 2, Tito recebe a palavra de Paulo da seguinte forma. Ele diz que quanto aos homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Em outra palavra, modelo. Modelo para quem? Para os mais jovens, para os filhos, para as crianças, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Ou seja, nesse texto, veja que Paulo está dizendo, é muito importante que os mais velhos, que os pais saibam do seu papel como influenciadores, cuidadores, para que os filhos tenham uma vida saudável, uma verdadeira vida saudável.
Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a Timóteo o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15 dizem: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então observe que Timóteo aprendeu desde a infância. Ele foi desenvolvido a ter uma vida sábia, a se comportar como um verdadeiro homem. Você tem dado aos seus filhos uma vida saudável? O que será de seu filho quando ele crescer? Lembre-se, não estou perguntando se ele será rico, se ele será próspero, se ele terá muito dinheiro, conforto, luxo, se ele poderá comprar o que quiser. Eu estou perguntando o que será de seu filho quando ele crescer como um todo, como ser humano, como uma pessoa dentro da sociedade, dentro da família, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como ele será como profissional, como chefe ou como funcionário, como ele será como cristão, quer pastor, presbítero, diácono, membro, como ele será como vida, um ser humano dentro de uma sociedade. Não dá para fugir dela. O que será de seu filho quando crescer? Qual será o estado emocional de seu filho? Será que o seu filho terá um estado emocional equilibrado, capaz de lidar com os problemas da vida, as perdas da vida, as lutas da vida, as negações, as frustrações, os desafios da vida? Ou será que ele estará emocionalmente fragilizado, abalado, e aí não suportará ouvir o não, não suportará ter problemas, não suportará desafios, por causa que o estado emocional dele estará fragilizado? Você sabe? Mas como eu vou saber, pastor? Você saberá se você estiver consciente de seu papel na vida de seu filho, dando ao seu filho uma vida saudável. Uma vida saudável dos filhos é uma garantia de que eles também crescerão emocionalmente de forma saudável. E o estado intelectual do seu filho, você sabe qual será? Será que ele será bobão? Será que ele estará apenas querendo brincar o resto da vida? Será que com 30, 40 anos ainda não quer assumir responsabilidades, não quer realmente trabalhar, não quer sustentar uma família, não quer ser um pai, uma mãe, não quer cuidar de um lar, não quer cumprir os papéis conjugais e assim por diante? Um adulto com cabeça de criança, porque não sabe assumir responsabilidades, não sabe viver a vida e resolver problemas. Então tudo isso diz respeito ao hoje. Como você educa seus filhos, como você conduz os seus filhos, tem a ver como eles serão amanhã. O estado emocional do seu filho amanhã e o estado intelectual do seu filho amanhã tem a ver com a vida dele hoje. E, portanto, é importante você pensar. Pense com muito carinho, porque, de fato, é muito mais importante para os filhos que eles tenham uma vida saudável do que eles tenham conforto, luxo ou mesmo uma perspectiva de riqueza no futuro. Seu filho precisa de uma vida saudável para desenvolver o coração e a mente. Desenvolver bem os dois. Então, desenvolva o coração do seu filho. Então, obviamente, a sua pergunta agora é: como eu vou desenvolver? Me preocupei, pastor. Agora eu estou preocupado em como desenvolver a vida do meu filho para que ele tenha uma vida emocional saudável e uma vida intelectual saudável. Eu quero que seja um marido ou uma esposa que realmente estejam emocionalmente saudáveis para que sejam bom marido ou uma boa esposa. Eu quero que esteja intelectualmente saudável para que saiba progredir, crescer em todos os aspectos da vida social, por estar saudável. Então, desenvolva o coração do seu filho. Vamos ver como fazer isso. Primeiro, esteja presente na vida do seu filho. Observe que antes eu disse, desenvolva o coração do seu filho. Então, vamos primeiro cuidar do coração dele. Como está o coração do seu filho? Qual o cuidado que você tem tido com o coração do seu filho?
E um primeiro cuidado é: esteja presente na vida do seu filho. Minha gente, lembrem, eu sempre repito isso porque, por mais que pareça até ofensivo às vezes, mas é uma realidade em nossos dias. Filho não é pet, não é. Não é um bichinho de estimação. O filho não precisa apenas de um potinho de comida e um potinho de água e então deixe que ele segue a vida dele até a morte. O filho precisa dos pais, da presença deles. Eles precisam de muito mais do que coisas materiais, muito mais. Nós não somos iguais a animais, nós não somos o desenvolvimento do macaco, nós não somos apenas uma evolução de seres primatas, nós não somos isso. Essa mentira que faz com que a sociedade se acomode a uma realidade meramente materialista está destruindo a sociedade. Isso é uma mentira. A verdade é que nós somos criados por Deus, à imagem de Deus, e somos um ser completamente distinto. Bicho não ama, ele tem instintos. Nós amamos, e amamos não por emoção. Porque, de fato, você pode me dizer, mas o amor não é também uma questão emocional, mexe com química do corpo? Também. Mas esse não é o puro e verdadeiro amor. Isso é uma sensação. O amor mesmo, ele é uma virtude. E a virtude, ela é refletida. A virtude é um valor. A virtude não é uma matéria. Ele não pode ser materializada. Ela não é só isso. Por isso que os animais não amam. Porque eles não concebem a virtude. Nós concebemos, porque fomos feitos à imagem de Deus. Então, nossos filhos precisam de nós uma relação íntima, profunda, que tem a ver com cuidado, que tem a ver com muitas outras coisas além do material. O material, ele expressa o cuidado, mas não é uma única expressão do cuidado. Seu filho precisa de amor presente. Expressa em quê? Vamos lá. Seu filho precisa de carinho, sim. Vamos lá, pensando nos cônjuges. Ou vamos pensar até antes, se você lembrar antes, né? Quando eram namorados. Não gostava de carinho e de amor. Casado, não gosta de carinho e de amor. Não é assim que o casal gosta. Os filhos também gostam de carinho. Eles precisam ser preparados para isso. O carinho que os filhos recebem dos pais já vai ensinando aos filhos a como viver carinhosamente futuramente como marido e como esposa. Os filhos precisam de carinho para, inclusive, saciar essa necessidade. Você, como marido, como esposa, você como jovem, tem aquele momento que sente, queria tanto alguém para me dar carinho, um jovem solteiro, ou uma jovem solteira, que pensa, eu queria ter alguém, quero casar, eu quero sentir carinho, alguém que me faça carinho, alguém que me ame, alguém que faça coisas por amor a mim, alguém que cuide de mim, ou alguém que eu possa cuidar, pensando no homem. Então, você, jovem solteiro, fica desejando isso. Então isso mostra que o ter o amor, receber o carinho é uma necessidade. A criança também tem essa necessidade. E essa necessidade se expressa não apenas dizendo assim, meu filho, eu comprei a sua roupa, tá? Puxa, eu sou um pai tão carinhoso, porque eu dei a comida, o pão de cada dia, graças a Deus. Eu dei a roupa para que ele tenha com que vestir e até o brinquedo para ele brincar. Como eu sou um pai carinhoso? Não. É verdade que essas coisas podem e devem expressar o cuidado de um pai e de uma mãe que amam, mas não reduzem o amor. Não reduzem. O amor não pode se limitar a isso. O amor é muito mais que isso. A presença, que significa o querer estar junto, o carinho mesmo, o compartilhar da vida, até a disciplina. O errar e ser disciplinado, ser corrigido, também expressa carinho. Ou seja, fez uma besteira e vai lá e corrige. Meu filho, não é assim, está errado. Você vai ficar de castigo por causa disso, 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 disso. Não pode ser assim. E toda aquela educação disciplinar que tem a ver com a palmadinha no bumbum, que tem a ver com a disciplina, o castigo, que tem a ver com o exortar. Essa disciplina, ela também é uma expressão de amor. Porque essa disciplina é para o bem dos filhos. A falta de disciplina faz com que os filhos andem pelo caminho do coração. E que não é bom, porque o coração é demasiadamente corrupto. Como nos diz Jeremias 17:9.
Tanto que a sociedade está cada vez pior porque estão deixando as pessoas seguirem o próprio coração. O compartilhar da vida. Como foi seu dia? Como você está? Como é que está o seu coração? O que você gosta? O que você não gosta? O que você está sentindo? O que está passando? O diálogo que faz com que o outro sinta que há um interesse pelaquela pessoa, há um amor, há um carinho. E por isso um constante compartilhar da vida. Os filhos precisam saber que são importantes para os seus pais. Os pais presentes na vida de seus filhos. Por acaso viajaram, o pai viajou a trabalho, vai voltar, mas está presente na vida dos filhos porque tem interesse na vida de seus filhos. O compartilhar. O exemplo. Os seus filhos precisam de pais presentes para que mostrem o exemplo. Mostre o exemplo do amor, o exemplo de vida, para que os seus filhos queiram imitar os pais. O exemplo. E que esse exemplo será também o início da direção. Olha, vai por aqui. Vai por aqui. Veja, eu trabalho, eu estudo, eu estou junto, eu amo, eu cuido. Tudo isso expressando o amor dos pais que fortalecerá o coração dos seus filhos. Sim, fortalecerá, porque eles estarão tendo aquela necessidade afetiva preenchida e amadurecida da forma correta. O amor é saudável, o amor estável, o amor virtude. Isso fortalecerá o coração dos seus filhos. Segundo lugar, em relação ao desenvolvimento do coração de seu filho. Tenha planos saudáveis para seus filhos. Conversem sobre a melhor forma de dar toda a assistência para os filhos. Pai e mãe, conversem sobre isso. Pensem junto. O que será melhor para nossos filhos? Como é que nós podemos dar o melhor para os filhos? Pensem direito. Porque senão, nós terminamos dando aos filhos, como nós já falamos várias vezes, apenas as questões materiais. Será que é melhor para nossos filhos que os dois estejam ausentes, trabalhando e enriquecendo, para dar aos filhos o melhor brinquedo, ao mesmo tempo em que os filhos ficam privados do que é mais importante, que é a real presença e carinho e amor constante, a presença dos filhos na vida na presença dos pais na vida de seus filhos? Então, conversem. Olha, vamos fazer assim, é melhor a gente planejar desse jeito. De repente, mulher, trabalha só um turno, faça desse jeito, vamos tentar planejar e ajeitar da melhor forma possível. Trabalhar perto de casa, um trabalho que possibilite estar com os filhos. Eu sei que essas questões são complicadas, porque a sociedade, ela já há muito tempo desprezou a importância da presença dos pais na vida de seus filhos. Eles entendem que tudo o que importa é o sucesso profissional dos seus filhos. Mas isso não é verdade e as implicações são claras. Então, os pais precisam refletir sobre esse assunto. Mas, pastor, como é que a gente vai mudar a sociedade? Bom, a gente tem duas opções. Ou a gente diz assim, deixa para lá, e vamos seguindo o rumo da maré, vamos seguindo com a multidão, ou a gente resiste e diz assim, não tá bom, eu vou tentar mudar a realidade. Bom, eu prefiro a segunda opção, vou tentar mudar a realidade, vou tentar ir contra a maré, e mesmo que seja cansativo, mas vamos tentar mudar o curso das coisas. A gente precisa tentar. Se as famílias começam a assumir essa postura de dar aos filhos uma vida familiar realmente presente, saudável, nós vamos ter que os filhos vão estar conscientes de que a geração deles pode ter uma atitude diferente. E quem sabe a geração deles mude. De repente não tenhamos mais uma vida em que as pessoas vivem para trabalhar, apenas para produzir. Elas vivem apenas como números e alcançam apenas números, que é o dinheiro. Então, eles podem mudar a realidade, mas nós temos que começar. Então, converse, pai e mãe. O que é melhor para os seus filhos? Como é que vocês conseguiriam administrar o tempo de vocês para conseguir estar a maior parte dele com os seus filhos? Bom, aí entra a questão da igreja. Ah, mas e aí tem a igreja atrapalha. Não, meu irmão. A igreja tem que ser vista como uma família. O problema está na sua forma de ver a igreja.
Se a igreja é para você apenas uma instituição religiosa, em que você bate o ponto todo final de semana, realmente ela vai atrapalhar o seu plano familiar, porque você estará indo por obrigação, talvez até o homem estará num encontro de homens, a mulher no encontro de mulheres, os filhos no encontro de cada qual na sua faixa etária, e a família estará outra vez dividida. Esse é um dos erros cometidos pela igreja em nossos dias por causa dessa mentalidade moderna em que a sociedade vive. Mas, se você assume a igreja como uma família, então você entenderá que a igreja é parte, é uma extensão do seu lar. E você, com amor, com prazer, participará da vida da igreja e ensinar aos filhos a fazer isso com alegria. E você estará junto. Nós, inclusive, temos na Igreja Presbiteriana de Caxias do Sul e em Vacaria, tentado, se esforçado para que nossos momentos e encontros sejam o máximo possível familiares. Ou seja, que os homens e as mulheres estejam juntos e não divididos. Que as famílias estejam unidas e não divididas. E que as pessoas tenham prazer e não uma mera obrigação, para que não voltem para casa apenas com a sensação de um dever cumprido diante de uma instituição. Não é mais do que isso. Então você vai viver a família e a família vai viver a realidade que também faz parte da igreja como uma extensão da família. Então não um peso, mas uma extensão, mais um braço, digamos assim, da vida familiar. Não resumam seus planos a uma vida próspera financeira, como nós já falamos. Amplie. Os seus planos para a família têm que haver com uma vida saudável. Eu vou fazer uma comparação. Pessoas podem ir para São Paulo, por exemplo, atrás de trabalho, porque lá paga mais e ganhar bem mais do que ganharia antes. Todavia, não se aperceberam que passam 2, 3 horas no trânsito, que elas vão e voltam, portanto, todos os dias, cansadas e estressadas por causa do tempo que levaram e por causa do próprio ambiente, né, do trânsito. Elas têm um trabalho muito puxado, muito cansativo, muito exausto, elas dormem menos, elas não conseguem usufruir muito dos benefícios que adquiriram parte financeira, e então essas pessoas estão ganhando mais, talvez seja um carro melhor, uma casa melhor, mas elas não perceberam que talvez lá atrás, quando ganhavam menos, num local mais tranquilo, trabalhando quase na frente de casa, elas tinham uma qualidade de vida melhor. É muito diferente o ter do desfrutar de qualidade de vida. Então, uma coisa não significa a outra. Tá? Poucas pessoas têm um helicóptero, ganham fortunas e conseguem trabalhar pouco. Então, essa não é a realidade da maioria. Não se iluda com as promessas que os homens fazem por aí. Os poucos que conseguem isso não partilham disso com os demais, não. É uma situação, uma realidade de poucas pessoas. Lembrem-se que seus filhos têm necessidades muito mais importantes que dizem respeito à alma e o coração. Não esqueça disso, eles precisam de algo muito mais do que o ter apenas. Bom, desenvolva o coração do seu filho. Como? Presença, carinho, amor, tudo isso que nós falamos aqui. Mas também desenvolva a mente de seu filho. Como você vai desenvolver a mente do seu filho? Faça uma agenda diária para o seu filho. Não entregue ele à televisão. Eu confesso, eu fico muito preocupado quando vejo já os meus filhos ali na frente da televisão, porque ela não vai construir neles um desenvolvimento mental. Eu fico preocupado. Então, não é que não possa assistir um filme aqui, ter um momento ali de lazer, mas não pode ser o coração da vida diária de seu filho. Faça uma agenda diária para o seu filho. Seu filho precisa conhecer e andar com o Criador. Então, nessa agenda tem que ter a leitura da Bíblia, a oração. Leia com seu filho, ore com seu filho. Incentive seu filho a fazer isso. Que faça parte da vida diária do seu filho. Essa agenda de desenvolvimento intelectual que também proporcionará uma relação com Deus. Uma relação com Deus. Faça isso. Seu filho precisa desenvolver suas mais variadas faculdades. E nessa agenda, coloque a leitura de livros, escrita, de repente produzir alguma coisa. Produzir pensando na arte, desenvolver a música, desenvolver artes, pensando na arte para a glória de Deus. Ou seja, nessa agenda, você pode e deve estimular seu filho
a ter um dia a dia saudável, em que ele tanto possa desenvolver suas faculdades, quanto perceba que pode ser útil, que pode ser uma bênção, que pode desfrutar de uma vida melhor. E não apenas ficar na frente de uma TV, ou mesmo sem fazer nada o dia inteiro, jogando um joguinho, e aí, sem ele perceber, ele não está desenvolvendo nada na vida dele. Vai se tornar um bobão, uma bobona. Por quê? Porque não desenvolve nada. Porque essas coisas não desenvolvem as faculdades do ser humano em quase nada. Pouco pode se desenvolver na frente de uma televisão. Pouquíssimo. Além das más influências. Então, observe que dar aos filhos uma vida saudável exige de nós um cuidado. Então você precisa, a partir de agora, parar e pensar: opa, eu preciso planejar uma vida saudável para meus filhos. Ah, eu quero dar comidas saudáveis. Ótimo, tá, comida saudável. Eu quero que meus filhos tenham, então, um corpo saudável. Então eu vou até colocar no esporte, tá, legal. Mas isso não pode reduzir o ser saudável. Porque há muito mais. Seu filho pode ter um corpo saudável e um coração doente. Seu filho pode ter um corpo saudável e uma mente doente. Portanto, não apenas dê um corpo saudável ao seu filho, dê uma vida saudável. E uma vida saudável vai exigir de você mais do que apenas comprar para o seu filho alguma coisa. Vai exigir de você uma presença real. Uma presença real, um cuidado real e um planejamento para que o seu filho possa se desenvolver. Mas vai cansar? Vai. Por quê? Porque os filhos, eles não simplesmente vão fazer tudo o que nós planejamos e vão agir como nós gostaríamos de uma hora para outra tão facilmente. Não. Muitas coisas eles vão resistir. Leitura da Bíblia, oração, estudar, ler. Eles vão resistir muitas coisas. Por quê? Porque são filhos pecadores como nós. Então vai cansar. Mas você precisa responder para si mesmo a pergunta: você realmente tem interesse em que seu filho tenha uma vida saudável? Você realmente quer que ele cresça saudável? Se você disser sim, eu quero que meu filho cresça saudável, então você vai persistir nesse processo de desenvolvimento da vida de seus filhos. Você vai persistir em dar a ele tempo, aos filhos tempo, a gastar tempo com eles, a participar da vida deles, a cultivar uma relação que esteja trabalhando o coração dos filhos, e também estará persistindo nesse plano para desenvolver a mente de seus filhos, as faculdades de seus filhos, para que eles cresçam saudáveis, não só emocionalmente, mas também intelectualmente, mentalmente. E uma pessoa de coração e mente saudável vale mais do que uma pessoa de corpo saudável. O corpo é importante, mas a mente e o coração saudáveis, eles é quem nos dão firmeza para viver a vida. É eles que nos dão, pela graça de Deus, a capacidade de enfrentar a vida melhor. Se eles estiverem fracos, então nós não conseguiremos lidar com a vida. Mas uma mente e um coração forte faz um grande homem forte e uma grande mulher forte. Então vale a pena nós persistirmos. Portanto, não desista. Insista nisso, cuide da vida de seu filho, dê a ele uma vida saudável e, com a graça do Senhor, você colherá no futuro uma vida saudável dos seus filhos e será de grande alegria para você, com certeza. E você verá como valeu a pena o esforço e a dedicação em prol da vida saudável de seus filhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia. Ajude-nos a ser bons pais, que venhamos a dar uma vida saudável, uma vida agradável, inclusive, ao Senhor para nossos filhos. Ajude-nos, Senhor, a dedicar tempo aos filhos, ajude-nos a dedicar esforços num bom planejamento da vida dos filhos, para que eles cresçam saudáveis. Dá-nos graça para isso. É difícil, Senhor, não é fácil, mas que o Senhor nos ajude, como pais desta geração, a fazer o melhor, para que tenhamos uma geração futura de adultos melhores, porque foram educados de forma melhor no presente tempo. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima Palavra aos Pais.